Seja bem-vinda no nosso Papo na Fé especial do Dia das Crianças. Eu estou muito feliz de te receber aqui, minha filha Manuela von Groll. E eu sei que o nosso bate-papo vai ser muito legal, especial do Dia das Crianças. Seja bem-vinda, Manuela. Muito obrigada, mãe. Eu estou muito feliz, né? Por causa que agora eu tô aqui com você, fazendo, porque sempre eu só via você fazendo, tu fazendo com as pessoas, mas agora eu sei que eu tô aqui contigo. Então, muito obrigada. De nada. Há muito tempo eu queria que surgisse essa oportunidade de te entrevistar, mas nunca imaginava que ia ser aqui no Papo na Fé. Aí eu pensei, Dia das Crianças, mês de outubro, vou fazer um especial com as crianças. Então, eu estou muito feliz de estar te entrevistando no nosso programa. Manu, eu começo sempre o nosso programa fazendo uma pergunta. Eu queria que tu contasse para nós como Deus ele entrou na tua vida. Queria que tu contasse um pouquinho para nós. É porque assim, né? A minha vida toda eu já vi vocês na igreja, né? Indo. E vocês falam muito de Deus na nossa casa, e eu sempre ia com vocês. Então, meio que eu vivi com Deus em mim, né? Tu já nasceu Isso. com Deus dentro da nossa casa. Tipo, Sim. tu não tinha algo diferente para te espelhar. Tu já nasceu com Deus na tua vida. É isso que tu quer dizer, né? Sim, tanto é que a minha primeira palavra foi amém. É verdade, Manu, verdade. Eu lembro direitinho desse dia, tu não tinha 1 ano ainda. A gente estava na mesa, né? Nós estávamos almoçando, sentado ali, e aí o teu pai orou. E antes dele falar amém, tu, amém, amém. E foi a primeira palavra que tu falou quando tu era pequenininha. Claro que tu não lembra, mas tu lembra de nós, te contar. Então isso já é um presente, porque tu, mesmo pequenininha, tu já estava vendo a gente orar, tu já sentia, né, a presença de Deus. E isso é muito legal, né? E eu já comentei sobre isso também, que a tua primeira palavrinha foi amém. E isso é... Eu tô até emocionada de estar aqui te entrevistando, que eu não imaginava mesmo, Manu. Porque pra mim tu era um bebezinho ainda e agora já tá uma mocinha, né? E sem contar que a gente foi pro salão antes, tu fez as unhas, cabelo, te preparou, né? Te preparou pro nosso programa. E me conta assim, eu sei que tem muitos exemplos para dar, mas me cita alguns que tu sentiu Deus de fato na tua vida. Que tu lembrar, assim, de que tu já teve várias vezes, assim, que tu sentiu, agora eu falei com Deus, eu pedi algo e Deus me respondeu. Que tu sentiu mesmo, Deus? Tem algum assim? Em casa, na escola? Teve uma carta que uma vez a gente quis escrever uma carta pra Deus, né? Na nossa igreja. Isso a gente tava em Canoas ainda. E daí era pro Murilo, só que daí acabou que ele não escreveu, daí eu escrevi. E em uma delas eu pedi pra te melhorar da perna, e agora tu melhorou. Ai, olha só, tu viu como Deus, ele escuta as nossas orações, né? Eu sempre digo que a gente tem que cuidar o que a gente pede, porque Deus, ele atende todas. Às vezes não é no nosso tempo, não é imediato, mas Deus, ele escuta, né, as nossas orações. E tem mais algum, assim, de que tu sentiu, que tu te emocionou, de algo que Deus ou falou contigo, ou te mostrou, alguma cena que tu te emocionou? Eu acho que foi quando a gente tava na igreja e eu orei com a Mirella. É? Como é que foi? Eu fiquei muito feliz por causa que eu comecei a sentir um monte de coisa, tipo, ora com ela, ora com ela. Tu sentiu Deus falando contigo? Sim, e daí eu fiquei, né, eu fiquei muito assim, né? E daí chegou que nem na hora, eu ficava escutando, eu não, melhor não, aí é só a minha cabeça. Só que acabou que eu orei com ela e eu fiquei muito feliz, por causa que eu nunca tinha orado com alguém na minha vida. Tu nunca tinha orado, né? Foi a primeira Só vez. contigo, né? Sim, mas... fora nós de casa, tu nunca tinha Não. sentido Deus falando contigo que tu tinha que orar. É. E aí, tu gostou? Gostei. Olha só.
Deus vai nos ensinando, né? E a gente vai aprendendo. Conta pra nós aquela história de quando tu entrou na escola, porque a gente sempre fala que pra criança a primeira referência é a nossa casa. E depois o primeiro lugar que vocês vão é a escola. E eu nunca disse pra ti, né, pra te levar a Bíblia, enfim, pra te falar de Deus, mas me conta aquela história que quando tu começou, é bem legal, as pessoas vão gostar de ouvir, que tu começou a fazer no recreio com as tuas colegas e aonde foi parar essa história? Conta pra nós. A do bichinho? Aham. A gente, eu e minhas Primeiro tu amigas, teve a ideia. eu tive uma ideia da gente ficar, a gente tinha que achar os bichinhos e tinha que tentar fazer ele não morrer. Por causa que a gente, não que fazia muito tempo, né, mas a gente ficava triste que os bichinhos morriam. E daí, Mas primeiro tu começou a vocês cantarem louvores no recreio. Tá. A gente sempre orava, a gente sempre cantava louvor, a gente sempre fazia isso daqui por causa que eu não sabia, mas eu achava muito legal e eu gostava disso, porque eu também sabia que na minha casa vocês também faziam isso. Uhum. Então eu ficava muito feliz e eu gostava muito. Aí depois a gente começou nessa história do bichinho, que a gente não gostava que os bichinhos morriam, tipo, até formiga, essas coisas, a gente não gostava. Aí Eu lembro do dia que tu chegou chorando, mas conta. Aí, eu cheguei aqui em casa e falei pra ti, mãe, tu não sabe, eu chorando, né? Mãe, tu não sabe, eu tô muito triste, por causa que um monte de formiga, elas morreram, a gente fez enterro pra elas e elas morreram. E tu orava querendo que elas... Eu orava querendo que elas ressuscitassem. Eu ficava triste, tanto é que eu cheguei na escola depois, no outro dia, chorando de novo. Aí eu chegava, aí a gente foi Aí eu te expliquei. Aí tu me explicou. Aí eu fui melhorando, mas eu tava muito triste. Eu fiquei 2 dias seguidos chorando por causa das formigas. Olha só. Mas é uma experiência que tu teve, que tu via, de repente, nós fazendo aqui em casa, tu chegou como Deus, ele pode tudo, é poderoso. Eu tô triste porque a formiga aí morreu e agora Deus vai ressuscitar. Eu achei muito legal disso aí, porque tu queria, né? Tu tava pedindo pra Deus, mas hoje tu entende, claro, tu tava na primeira série, né, Manu? Sim. Na primeira série. Não que faça muito tempo, mas... Mas enfim, né? Foi a primeira experiência, assim. Quais outras experiências, assim, que tu lembra? Pode falar, vai lembrando, assim, de experiências que tu teve. Quando a gente tava em Canoas, e daí... Na igreja de Canoas. E daí, vocês queriam ir pra São Leopoldo. E eu também queria, só que eu ainda queria ficar lá em Canoas por causa que eu tinha amigas, essas coisas, e eu ficava com medo de eu perder elas. Mas assim, não que a gente queria. Nós éramos pastores na Embaixada da Fé de Canoas. Isso. E aí Deus deu esse presente pra nós, a igreja de São Leopoldo. Aí pode ir. E aí tu não queria vir. Aí eu não queria vir pra cá. Só que daí no primeiro culto, né, como é que chama? Inauguração. Isso, inauguração. A gente foi pra lá e eu gostei muito. Primeiro eu não queria meio que gostar, por causa que eu queria falar pra vocês que não, porque eu prefiro lá. Aí a gente iria voltar pra Canoas. Mas não, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz. E por causa que eu vi que eu também criei outras amizades. Eu também conheci outras pessoas novas. Eu também eu adorei o lugar, foi muito legal pra mim. Então agora, se eu claro, se Deus voltar, é claro que eu volto pra Canoas, mas eu ainda gosto mais agora de São Leopoldo. Claro, mas lembra que a gente sempre falou, né? Que tu ia gostar. Que Deus não dá algo pra nós que a gente não vai gostar. E eu disse pra ti, fica tranquila, Manu, ali tu vai fazer amizade nova. Então vai tudo, tu vai te apaixonar pela igreja, e tanto é que hoje tu fica ansiosa, Deus o livre, não perder um dia dos cultos, né? Porque a gente tem o nosso sentimento. A gente acha sempre que Deus não vai fazer o melhor, mas ele faz. Tanto é que tu já amava a igreja de Canoas. Quando tu viu a igreja de São Leopoldo, não é que ela é melhor, é porque o pai e a mãe estão ali. E aí tu começou a enxergar, tu começou a ajudar na escolinha, né? Tu auxilia as prof ali. Então, tu te sentiu também útil, que tu também tá fazendo as coisas que tu gosta, né? De ajudar as prof ali. Então, é isso que Deus faz. E eu fico feliz, e eu te falei
que tu ia amar, que tu ia sempre querer estar nessa igreja. É os presentes de Deus, né? Que a gente não entende no começo, mas depois, conforme né, o tempo vai passando, a gente vai vendo que Deus sempre faz o melhor. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós sobre duas experiências que tu já me falou. Uma que foi quando eu fiquei doente e a outra lá de Gramado. Queria que tu contasse para nós que quando a gente estava falando sobre as coisas que Deus faz, nos mostra, né, na nossa vida, e tu lembrou dessas duas. Não tá lembrada? Ah, sim. Que a gente tava num. Não é que era um. Como é que fala? Num treinamento? Um treinamento. Da DEC. Isso. E daí. Em Gramado. Isso. Aí a gente tava lá e chegou a hora de tu assinar os livros, né? De tu. Ah, eu fiz o lançamento do livro. Aí. Não foi no lançamento, não. Foi o lançamento foi lá. no treinamento. Mas foi no treinamento, mas eu fiz o lançamento do livro no final do sábado. Ah, tá. Final do treinamento. Aí, eu tava lá com o meu pai, né? Aí, eu comecei a chorar. E eu não sabia por quê. E depois eu olhei pro lado e comecei a chorar mais ainda. Por causa que eu vi que tu tava lá assinando os livros. E eu fiquei emocionada. Por causa que eu vi o que Deus tava fazendo na tua vida. Eu vi que ele tava fazendo outras coisas sobrenaturais. E eu fiquei muito feliz. E eu comecei a chorar, eu não parava. E uma amiga tua, ela veio, daí ela perguntou se eu tava bem. Eu falei que estava, só que eu tava chorando muito, eu não parava de chorar. Que era de emoção. Isso. Aí eu cheguei lá onde tu tava, eu corri, eu só te abracei e não parava de chorar. Aí tu não podia assinar os livros porque eu só te segurava, eu não deixava eu te assinar. Tu vê, né? Daí tu ficou emocionada. Sim. E tu quis dizer antes do propósito. Isso. É isso que Deus estava mostrando o propósito. E tu tava vendo se realizar, né? Os propósitos de Deus na vida da mamãe. E isso é legal, porque tu também estava presente, né, Manu? Porque tu sabe tudo que eu já passei, mas graças a Deus tu não presenciou, né? Mas tu sempre soube e tu ficava até meio assim, a mãe fez, será que ela tá fazendo a escolha certa, né? Fala um pouquinho sobre isso. Quando eu fiz a ensino. É porque assim, né? Quando tu tinha me falado. Não é que tu me falou, é porque eu sempre ia contigo nas igrejas, né? Que tu pregava, essas coisas. Tá. Aí, teve um dia que eu fui lá e não tinha escolinha, né? Porque eu adoro escolinha. Mas daí eu fiquei no culto e eu fiquei vendo a tua história. Porque tu tava falando tua história, tu tava falando o que tu já passou, que tu tinha que escolher. Deus me curou. Que Deus te curou e que tu teve que escolher entre a medicina e entre tua família. Mas eu preferi tua família. E por causa disso que tu me teve hoje. E daí. Aí eu comecei a chorar também, só que eu não te falei, por causa que eu tava com vergonha, né? Porque eu nunca tinha chorado em público, assim. Aí chegou em casa e eu te falei que eu fiquei muito feliz por causa que eu não sabia disso, que tu tinha, né? Que daí Deus te curou, aí tu preferiu, aí tu ficou com a tua família, do que, né, fazer a profissão que tu mais queria no mundo, mas que tu escolheu desse lado de ficar com a tua família. Isso aí. Tu viu? É tão bom a gente relembrar das coisas que Deus faz na nossa vida. Tu ainda é muito pequena, né? Tu tem recém 9 anos. Mas desde pequenininha, tu já tá aprendendo, né? A ter obediência. E essa obediência, tu tá vendo nós fazer. Tu tá vendo nós abrir mão de coisas que nós gostaríamos. Mas o que é mais importante é o propósito de Deus para as nossas vidas. É o que Ele tem para nós. E às vezes não combina com o nosso sonho. Às vezes a gente quer muito algo, mas de repente não é aquilo que Deus tem para nós. E Ele tem algo sempre melhor. Então Deus sempre faz, nós fazemos uma escolha. É isso que tu estava querendo falar. Sim. Quando Deus falou comigo, para mim escolher entre a medicina e a família. E aí hoje eu entendo o porquê disso, porque o propósito dele é maior. Então eu tenho que agradecer, senão tu não estaria aqui. Porque faz parte do propósito de Deus, né? Então, é essas coisas que Deus faz. Mas, Manu, tô muito feliz de tu ter falado um pouquinho da tua história aqui para nós, né? De tudo que tu tá vivendo e principalmente de estar vivendo do meu lado. Quero te agradecer.
Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo, né? Como eu falei, porque eu só via tu fazendo com as pessoas, mas eu tinha esse sonho de fazer contigo. Mas, ó, chegou, ó. Deus realizou esse sonho. E ainda foi no melhor mês do mundo, no Dia das Crianças. É verdade, isso aí. Mas obrigada, tô bem feliz mesmo de estar te recebendo aqui. Também. Tá bom? A gente vai pro intervalinho rapidinho e já voltamos. Seja bem-vindo, Rafael, aqui no nosso programa Papo na Fé, especial do Dia das Crianças. Estou muito feliz de te receber aqui, meu sobrinho, meu afilhado, e eu sei que o nosso bate-papo vai ser muito especial no dia de hoje. Boa tarde. Eu tô muito grato de estar aqui hoje, né? E eu tô muito feliz, porque sempre eu olhava, né, o programa e quando eu via o programa eu falava assim, pensava, né? Bah, eu quero muito estar lá e hoje eu tô aqui, né? Eu tô muito feliz. Ai, que legal. A Dinda também tá muito feliz, porque isso já tava, né, nos meus planos, assim, de chegar o mês de outubro e eu entrevistar umas crianças, mas jamais imaginava que seria vocês. Então, hoje é o teu dia. Sinta-se em casa. Rafa, eu sempre começo o programa fazendo uma pergunta. Como Deus entrou na tua vida? Então, eu quero que tu conte pra nós como é que foi. Bom, eu já nasci num lar cristão, né? Mas assim, ao longo dos anos, enquanto eu ia na igreja, orava todos os dias, eu fui aprimorando minha fé, né? Mas, tipo assim, eu sempre acreditei, né? E mais ao longo dos dias eu fui aprimorando minha fé mesmo, assim. Daí, eu consegui, né? Perfeito, eu entendo, Rafa. Porque tu também, que nem a Manu, vocês já nasceram, né? Com Deus na casa de vocês. Então, tu já acostumou desde pequenininho, tá na igreja. Sim. E esse aprimorar é que tu começou a conhecer mesmo Deus quando tu tava maior. Porque tu tava acostumado com aquele ambiente, né? Mas é um ambiente diferente, né, Rafa? Sim. O que tu sentia? Quando tu, assim, ó, tu se despertou, dizer, meu Deus, que culto, o que é o culto, o que é o louvor, o que tu sentia? Eu fui começar a sentir mesmo, assim, a presença de Deus em todos os cultos ano passado, né? Porque daí eu comecei mesmo a sentir assim, é muito bom estar nesse lugar, eu quero sempre estar aqui. E foi ano passado, assim, né? Que legal. E me conta, porque desde pequenininho, eu creio que isso é de Deus, né? É um dom de Deus. Sim. Com quantos anos? Conta pra nós essa história de como tu começou a tocar. Fala pra nós um pouquinho. Eu comecei a tocar com meu pai em casa, né? Aos 3 anos. Que daí ele comprou um carrom, né? Que se chama um instrumento. Que ele comprou pra mim. Daí eu comecei a tocar, né? Daí eu me diverti com aquilo, comecei a tocar. Gostei. E tu daí... não fez aula, né, Rafa? Não, nunca fiz Só aula. no ouvido. Só no ouvido. Daí, meu pai também não me ensinou nada. Eu só comecei a tocar ali, dar umas batucadas. Mas daí eu consegui. Daí, eu não sei como, né? Eu acho não, tenho certeza, foi Deus que deu esse dom pra mim e eu consigo, né? E hoje tu toca na igreja, né? Hoje eu toco. Qual é os dias que tu toca lá? Eu toco terça. As terças-feiras? Isso. Que legal, tu toca carrom? Agora eu tenho até um testemunho pra contar aqui. Que é assim, olha. Pode falar. Eu acho que foi domingo passado, isso faz pouco tempo, semana passada, eu acho, que a gente tava em casa, né? Daí eu falei assim pro meu pai, no almoço eu falei pro meu pai assim, pai, eu tô enjoado de tocar carrom, eu não quero mais, eu tava afim de tocar bateria, eu tô enjoado de tocar carrom. Daí meu pai, eu tinha pedido já no dia anterior, né, pra pedir pra ele me levar na igreja, né, que ele tava com a chave, pra gente ir lá pra eu tocar bateria, né, até que ia ter ensaio nesse dia, daí antes deles chegarem, os que iam tocar, né, antes deles chegarem eu tocar um pouquinho. Daí Bateria? Isso, bateria. Daí o meu pai, ele fez um vídeo de mim tocando, né,
bateria e ele mandou pro líder da banda, né? Da igreja. Daí, quando ele mandou, né? Depois do culto, que acabou o culto, né? Ele falou com meu pai e disse que talvez me colocaria na bateria, né? Daí, na terça, eu toquei bateria. Mas tu não fez aula de bateria? Não. Olha aí. E tu sentou ali e começou Aham. E tu é canhoto que nem eu, né? Sim. Dizem que é mais difícil. Sim, é que daí a bateria, ela tá montada pra destro, né? Isso. Daí eu tenho que tocar assim, né? Entendeu? É porque o baterista, Ele toca assim, né? Só que pra canhoto, daí eu teria que tocar assim. Assim, né? É. E aí E pra destro toca assim. Por isso que tá montado daquele jeito. Daí eu tenho que tocar assim. E tu já tocou? Daí tu começou já a tocar bateria? Sim, meu primeiro dia foi terça passada. Olha aí, isso aí, a Dinda não sabia. Que legal, já tocando bateria no culto. No culto. Olha só, e o que tu sentiu? Eu fiquei muito feliz, né? Fiquei emocionado quando meu pai me avisou, né, que eu ia tocar bateria. E não ficou nervoso? Não. Olha só, é dom de Deus, Rafa. É dom de Deus, né? Que coisa linda. E me conta, assim, queria que tu falasse, às vezes, assim, que tu sentiu forte a presença de Deus. Eu sei que vocês são pequenos, mas já tem testemunho pra contar. Então, eu queria que tu pensasse, né, nas vezes, assim, que tu se diz assim, ó, aqui eu senti a presença de Deus. Tenho duas coisas pra contar aqui, né? Eu senti muito a presença de Deus muito forte, sim, em mim. Que a primeira foi, assim, que eu tava no culto, né? E tinha ido um pastor lá do Rio de Janeiro, né? Na minha igreja. Que ele canta também, sabe cantar. Canta muito bem, inclusive. Do Rio? Isso, do Rio. Que ele foi lá. Daí eu tava ali num cantinho, né? Ali, assistindo o culto. Ele começou a cantar assim. E quando ele começou a cantar assim, ele fez um cenário assim, né? Ele falou assim pra, tipo assim, se imaginar no quarto orando, né? Com a porta fechada e tal. Daí eu comecei a pensar naquilo na mente, né? E eu comecei a chorar, assim, chorar. Comecei a chorar demais, assim. E ali eu vi que era a presença de Deus. Olha só que bonito. Que legal. Sim. E Deus falou contigo naquela hora? Falou. Fiquei muito emocionada. E a outra vez também, daí foi quando, no culto também, que foi um profeta, né, lá na igreja, argentino, que ele tinha falado, ele tava orando com toda a igreja, né? Isso foi ano passado, que daí ele tava orando com a igreja inteira. Daí chegou a minha vez, né? Que a gente ficou todo mundo ali na frente, ele ia passando pra orar. Daí ele orou comigo, né? E ele nem tinha começado a orar ainda comigo. Ele só encostou em mim, assim, eu comecei a desabar em choro. Sério? Comecei a chorar demais, assim, Só encostou em mim. Ali tu sentiu também forte a presença de Deus, que era Deus falando contigo. E na última vez também. Que ele veio lá na igreja, que ele veio sábado retrasado, eu acho. Mas foi mês passado, eu acho. Que daí ele orou comigo também. E eu senti muito forte a presença de Deus também. Isso é um aprendizado, né? Devagarinho a gente vai entendendo que Deus, ele fala com a gente o tempo todo, né? Mas tem horas específicas, parece que a gente para escutar a voz de Deus. Sim. E aí a gente sente isso que tu sentiu, né? Às vezes dá uma emoção, dá vontade de chorar, a gente não entende, mas a gente tá chorando de felicidade, né? Sim. Porque é uma paz que entra dentro do nosso coração. A própria palavra fala, né? A paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende, nem nós. Mas é essa paz que Deus traz, né? Pro nosso coração, pra nossa vida. E eu fiquei sabendo que tu tá evangelizando na escola. Queria que tu contasse um pouco pra nós sobre isso. Bom, eu tava lá na minha aula, né? Daí eu acho que era a aula de português que a gente tava tendo lá. Daí eu já tinha terminado tudo, meus amigos também, né? Daí a gente já tinha terminado. E a gente tava conversando, assim, né? Sobre Deus, falando sobre essas coisas aí. Daí... Nenhum na tua escola é cristão, na tua sala? Tem dois? Três, na verdade. 3? Que daí eu falei assim pra um amigo meu, né? Que ele é católico. Era, né? Que daí ele era católico. E daí ele tinha ganhado uma Bíblia naquele dia, católica. Que daí só que eu falei assim pra ele: cara, tu não quer ir na minha igreja hoje?
hoje vai ter culto. Daí, isso era na sexta, né? Uhum. Na conferência que a gente teve lá. A primeira vez que ele foi daí. Isso, foi a primeira vez. Daí, desde lá, ele nunca mais saiu. Ele vai em todos os cultos. Vai em todos. E ele tá Aham. gostando? Tá gostando. E o que ele te fala? Ele te faz muitas perguntas? Mas ele diz que adora todos os cultos. Olha só, tá, é um evangelista aí, um evangelista. Ai, que legal. E me fala sobre aquele dia surpreendente que tu foi batizado. Eu quero que tu me conte detalhadamente o que aconteceu naquele dia. E para as pessoas entenderem, né? Uhum. Bom, eu tava... isso era, eu acho que num domingo. Era num domingo. Que daí eu tava lá na igreja, né? Daí eu cheguei, assim, eu tava feliz, né? Que ia ter batismo, todo culto de batismo eu adoro, né? Sim. Que daí... É muito lindo, né? Sim. Daí eu cheguei lá na igreja, achei que era um dia normal. Nunca pensava que eu ia, né, me batizar. Entendo. Só que daí eu falei assim... a pastora, né? A gente ia ter uma apresentação nesse dia. Uhum. Que era das crianças, que era uma dança. Só que daí no Aham. meio dessa dança, a pastora foi lá no altar, né? Eu tava no altar lá apresentando. Ela foi lá, eu tava no cantinho ali, daí ela me chamou ela e o filho dela, né? Que é meu amigo. Ela chamou Chamou vocês dois? chamou a gente. Que daí ela disse que tinha que ter duas crianças pra levar duas crianças que iam se batizar, né? Daí eu dei a mão pra um guri e o filho dela deu pra outro, né? Que daí a gente levou. Daí depois disso, eu sentei Só ele. pra me entender. Ela falou que ali, na hora da apresentação, ela tava chamando duas crianças que iam se batizar naquele dia. Não, duas crianças que iam levar as crianças que iam batizar. Ah, entendi. Daí Daí tu foi tem que ter levar. uma pra levar, sabe? Entendo, aham. Daí tu foi convidada pra levar essa outra criança. Isso. Daí eu levei essa criança. Daí eu sentei ele com os meus pais, né? Daí essa criança se batizou. Daí o pastor falou assim: alguém aí quer se batizar? Alguma pessoa aí que tem vontade e acha que é Deus falando contigo. E daí eu falei assim: mãe, eu acho que eu não quero. Só que daí a minha mãe olhou pra mim assim, eu olhei pra ela assim e falei: eu vou, mãe? Eu falei assim pra ela, dela falou assim: se tu quiser, tu pode ir. Daí eu fui lá, falei com o pastor e fui. Daí minha mãe chorou, né? Ela desabou em choro. E o que tu sentiu ali na hora? Era como tu imaginava? Ou Não. Quando eu entrei na piscina, eu sentia, assim, eu não conseguia respirar. Eu sentia que eu não conseguia respirar, assim. Mas eu sentia que era Deus, sabe? Aham. Ali, eu tava assim... Mas eu sentia que era Deus que tava ali, né? Mas eu fiquei muito feliz. Chorei na hora. Ficou emocionado. Fiquei emocionada. Que legal. Sabe que a Manu vai se batizar agora no final do ano também, Aham, né? sim. Ela quer, ela pediu, a gente nunca falou sobre isso. Mas tá no coração dela de querer se batizar, a mesma coisa que tu, né? Sim. Porque nessa hora é Deus que fala com a gente. Aham. Não tem Deve ter gente agora se perguntando se tem uma idade, né? Se tem um Aham. momento. Não. É quando a gente tem um entendimento e a gente sente aquela vontade, né? Foi o que aconteceu contigo. Sim. Tanto é que eu vi no vídeo que a Beli colocou no nosso grupo, eu fiquei apavorada. Eu digo, não acredito que o Rafa tá se batizando e eles não nos chamaram. Depois aí a Cibele foi dizer que foi tudo na hora, né? Que nem eles imaginavam, nem a avó, né? Nem a mãe. Não. Foi no dia, a minha mãe, né? Foi no dia. Então, mas Deus preparou aquele dia pra te batizar. E desde lá tu tem sentido algo diferente? Eu senti que muita coisa mudou Mudou? na minha vida. E o assim. que, por exemplo? Um dia eu tava jogando com o meu amigo, né? Que daí ele perdeu ali, né? E ele ficou brabo. Daí falou umas palavras feias, Uhum. assim. E eu falei assim pra ele: cara, pra que assim tu ficar brabo? Irado.
tipo assim, não é errado ficar brabo, mas, tipo assim, o ruim de ficar brabo não é tu ficar brabo, é o que tu pode fazer ficando brabo. Exato. Então, assim, As consequências isso, de as estar consequências de irado, ficar tá brabo. brabo. Tu fala coisas que de repente depois tu vai te arrepender. Uhum. E Tem as assim, consequências, né? e eu já senti isso, eu sei como é que é. Mas é só tu te acalmar, pede pra Deus te acalmar. E assim, todo mundo passa por isso, todo mundo perde. Ninguém vai ganhar sem perder. Exato. Tu já aprendeu com isso, né? Porque tu é uma Sim. criança. Aham, Quando a gente é bem pequena, a gente não tem esse entendimento. sim. Tudo que a gente vai participar, a gente quer ganhar. Se não ganha, chora. Isso faz parte também do aprendizado. Tu aprendeu o que tu acabou de falar, né? Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde. Aham, Se a gente for comparar, tem dias de sol, tem dias de chuva. sim, E a gente tem que estar preparado para todos os momentos, né? sim. E aí tu falou isso para ele, o que ele te disse? Ele disse que ele ficou muito emocionado com aquilo que eu falei, né? Não E- é esse que tá indo na igreja? Não, Não, é um esse. outro? É um outro. Que ele vai, inclusive, terça na minha igreja. Ah, tu já convidou ele também? Aham, convidei Que ele, ele vai. legal. Daí eu falei assim pra ele, né, que aquilo, eu falei, e ele ficou muito emocionado. Ele disse que ele ficou muito emocionado com aquilo. E que ele disse que nunca mais vai falar aquilo que ele falou. Olha aí, ó, tu usou sabedoria, entendeu? Porque tu poderia simplesmente passar batido Sim, aquele comportamento dele. Então é nisso que tu acha que é a mudança que já que Deus tá fazendo isso. pra te poder já falar pro teu colega e aí falar com sabedoria. Tanto é que ele entendeu que tu falou, né? Tu disse, ele veio te Aham. agradecer, Sim, ele me agradeceu que eu acalmei ele, né? que com certeza ele vai pensar outra vez. Que ele Uhum. for ficar, o Rafa me falou tal coisa. Isso é a gente mudar. É isso a gente pensar em, tipo assim, o que Deus faria no meu lugar? O que Jesus faria? Será que ele ia brigar? Será que o comportamento dele seria dessa maneira? Ah, não. O comportamento de Jesus não seria dessa maneira. Aí a gente acaba fazendo de um outro jeito, que é o que agrada o coração de Deus. Sim. Então, tu tá vendo essas mudanças acontecerem, né? Tô. E me diz na tua casa, tem algum momento assim que tu também já viu Deus agindo? Que nem eu digo, eu creio da tua mãe, né? Que ficou doente agora, né? Que deu um burnout nela. E tu consegue ver o agir de Deus na cura dela, agora ela não tá mais tomando tanto remédio. Aham. Tu tá vendo Deus agir. Tô. Muito, porque antes ela tomava uns remédios, né? E nem fazia efeito. E isso que era os médicos, né, acompanhando ela, psicóloga, isso aí, psiquiatra, psicóloga, tipo, psiquiatra. teve um burnout, tu tá cansado, tu vai ter que tomar esse remédio. E ela tava relutando por isso, né? E como que tu te sentiu nesse momento? Porque ela foi bem no momento da enchente, né? Sim. Foi tudo junto, Uhum. Na enchente ela piorou muito mais, né? ficou ansiosa. Sim, ficou muito ansiosa. Teve até Ela um queria dia. sair e não podia ajudar, né? Sim. Na igreja ela tinha um monte de gente, quase todo mundo da nossa família ajudando na igreja. Uhum. Mas, tipo, ela não podia daí, né? Ela ficava triste com isso. E teve um dia, que foi num sábado, lá na enchente, que tava todo mundo lá, né? Na igreja? Não, lá em casa. Tá. Que daí tava todo mundo lá, tava uma muvuca, e ela ficou muito ansiosa com aquilo. Ficou muito, muito, muito ansiosa. Só que daí o meu primo, né? Ele tava dormindo no meu quarto. E ele até se assustou, né? Que ela foi chamar ele pra acordar, né? Ela chamou ele acordou e ela caiu no chão. Desmaiou. Muito ansiosa, né? Uhum. Mas tu já sabia que isso aí Já sabia. era um sintoma do que ela tava passando. Sim. Mas imagina, teu primo deve ter se desesperado. Aham, ele ficou muito assustado. Chamou meu pai na hora. E agora tu consegue enxergar que Deus tá atuando, que ele tá curando, que ela já largou dos remédios. Tu consegue ver o sobrenatural de Deus ali? Consigo demais, porque não tem explicação nela do nada, assim, parar de tomar remédio, sim. E isso aconteceu depois que o pastor orou com ela, né? Aham. Depois que o pastor orou com ela, tudo melhorou. Daí ela... Dá pra ver que isso não é uma coisa Normal de né? acontecer tão rápido, né? Porque leva um tempo, né? Tem um tempo de Sim. tratamento. Sim. E pra te ver como é a mão de Deus, que ele cuida, ele cura, né? É só a gente ter fé
e ter intimidade com ele. Sim. Que ele fala com nós o tempo todo. E tu lembra de alguma outra experiência que tu teve na tua casa? Que tu sentiu assim, a mão forte de Deus? Teve um dia que a gente tava... A gente nunca tinha orado em casa, né? Assim, que a gente se reunia de noite. Vocês 4. Isso, que a gente se reunia de noite, assim, na cama e começava a orar. Isso é muito bom, a gente sempre fez isso. Sim. Daí a minha irmã, a Laura, né? Ela, tipo assim, a gente nunca tinha orado e ela, com 4 anos de idade, foi lá na minha mãe e falou assim pra ela: mãe, eu quero orar. Daí ela falou assim pra ela e o meu pai me chamou, né? Daí a gente deu as mãos na cama dela, né? Uhum. Antes de dormir. Isso, antes de dormir. A gente deu as mãos e começou a orar. Daí a primeira a orar foi a Laura. Que daí a gente até brinca, né? A Laura faz uma vigília ali, né? Que ela ora por 2 horas. Vigília, é muito bom, 2 horas. Daí a gente brinca com isso, né? Daí... E ela ora direitinho? Aham. Daí nesse dia meu pai, ele tava com a garganta, né? Tava com a garganta doendo isso. Daí a minha mãe disse que Deus tinha falado pra ela que era pra eu orar com meu pai. Daí eu botei a mão na garganta dele assim e comecei a orar com ele. No outro dia a garganta dele tava boa. Olha aí, Rafinha. Ai, isso é bom, né? A gente ter essas experiências. Tu é pequeno, mas já tem tanta história pra contar, né? E isso não pode ficar guardado contigo. Tu tem que compartilhar até com as outras crianças, teus colegas, porque isso também eles vão olhar e vão pensar: se aconteceu com o Rafael, vai acontecer comigo. Sim. Né? Às vezes tu acha assim: eu sou tão pequenininho, eu não tenho história. Claro que tu tem. Tem muita história. E isso não pode ficar esquecido. Porque Deus, ele nos cura pra quê? Pra gente glorificar ele, pra gente contar, pra gente ser testemunha do que ele faz nas nossas vidas, né? E tu com 10 anos já tá conseguindo ter esse discernimento que Deus, quando ele fala, ele cumpre, né? Que Deus, ele é um Deus do impossível. Rafa, tô muito feliz de te receber aqui, queria te agradecer por estar nesse Papo na Fé especial das crianças. Obrigada por estar aqui batendo esse papo comigo. Eu que agradeço. E agora a gente vai fazer uma troca, vai vir uma outra convidada, porque esse programa ele é diferente, eu tenho outros convidados, mas quero te agradecer. Muito obrigada pela tua presença. Agora pode entrar, o Rafa pode se dirigir e pode vir a minha próxima convidada. Tá muito chique esse meu programa hoje. Que linda! Seja bem-vinda, Maria! Que prazer te receber aqui no Papo na Fé. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu me sinto muito boa estar aqui, tá? Meu sonho era estar aqui e tô realizando ele agora. Ai, que linda! Todos vocês, né? O Rafa estava aqui lembrando antes que ele lembra de quando eu fazia o programa da rádio. Que eles ficavam tudo aqui nos bastidores vendo eu ali fazendo o programa da rádio. E ele disse: Dinda, não imaginei que um dia eu ia estar fazendo o programa de TV contigo. Mas sabe por quê? Porque é Dia das Crianças, Semana das Crianças. E aí eu resolvi unir vocês para contar, porque vocês também têm histórias para contar, né? E tu tá muito linda hoje. Obrigada. Maria, minha sobrinha. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, que eu sei também, porque vocês são crianças abençoadas, que todos vocês já nasceram, né, com Deus na casa de vocês, glória a Deus por isso. Mas eu queria que tu contasse como Deus entrou na tua vida, se tu lembra, assim, desde pequenininha, né, já num lar cristão, mas o que tu lembra, assim? Olha, eu lembrava que quando eu era pequenininha, eu sempre gostava de tipo, eu tinha uma igreja e eu tinha muitos amigos, a Embaixada da Fé. E quando eu entrei na Embaixada da Fé, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei com a minha prima, fiquei contigo, fiquei com meu tio, e eu fiz muitos mais amigos, eu fiquei
eu achava que eu não ia fazer novos amigos. Que nem a Manu. Sim. E aí tu viu que tem um monte de amigos, né? Porque Sim. Deus sempre dá algo melhor pra nós, né? Eu entendi o que tu quis falar. Mesma coisa da Manuela. Porque vocês congregam com a gente, né? Aqui em São Leopoldo, vocês moram em Porto Alegre. Mas antes nós íamos na igreja de Canoas. Nós éramos pastores, eu e o Fábio, né? Em Canoas. E quando foi pra gente abrir a igreja em São Leopoldo, vocês ficaram assustados. Mas eu não conheço ninguém, né? Então é o mesmo sentimento que a Manu teve. E é o que tu teve. E olha quantas amigas Deus tá trazendo pra vocês, né? E são os presentes de Deus. Então tu tá feliz de estar ali? Muito feliz. Eu sempre achava que eu tinha amigas que elas falavam assim, não muda de igreja, essa igreja é muito melhor. E eu comecei a falar, mas se eu tivesse continuado naquela igreja, eu não sabia, porque muitas pessoas saíram daquela igreja. Muitas. E eu não ia ter muitos amigos. Aham. Então, eu era amiga de todo mundo lá. Eu sei, tu conversa com todo mundo e ora, tu faz, né? Olha, a Maria, quem não conhece ela, gente, a Maria é uma pastorinha. Falando em pastora, o meu sonho é ser pastora. Sério? Olha aí, que legal. Olha só, é muito legal. Então, Deus, ele sempre vai realizar os nossos sonhos quando é propósito dele. Ainda mais tu, né, Maria, que tá te preparando desde pequenininha. Entendeu? Se isso já tá no teu coração, já é um sonho, com certeza vai se realizar. Com certeza. Me conta uma coisa. Quando que tu, assim, se tu teve alguns momentos na tua vida que tu sentiu Deus? Assim, ou na tua casa, ou lá com teu avô. Em algum momento, assim, que tu disse, Deus estava aqui comigo. Eu sei que tu é pequenininha ainda, mas teve momentos que tu sentiu Deus, né? Que te emocionou. Ou que tu orou e Deus, ele realizou. Queria que tu contasse um pouquinho se tu lembra de algum fato, assim. Eu lembro porque quando eu era pequenininha, eu tava na casa da minha avó. E daí, o meu avô, ele tava muito ruim. E daí, minha mãe falou assim, ora pelo teu avô, ora pelo teu avô, ora pelo teu avô. E um dia eu fui lá e orei. Em algumas semanas ou alguns dias, ele já tava muito melhor. Olha aí. Daí eu comecei a sentir Deus na minha vida. E tu viu que Deus atendia as nossas orações, porque ele atende todas, né? Às vezes não é da forma que a gente entende. Não é no momento que a gente quer, entendeu? Tipo, Deus, ele tá fazendo de um jeito que a gente não tá entendendo. Mas lá na frente a gente vai entender. De repente ele não fez um milagre instantâneo para ele ser curado naquela hora. Mas tu viu que ele foi melhorando aos pouquinhos, que a tua oração teve poder, que tu orou para Deus para ele curar o teu avô. Então isso é ter fé, Maria. Isso é ter fé. E tu tá aprendendo com tudo isso, né? Do que Deus está fazendo. E na tua casa, eu queria que tu contasse um pouco, assim, onde que tu viu Deus agindo, em que momento? Olha, quando a gente foi primeiro pra minha casa, a primeira casa que eu fui, saindo da casa da minha avó, foi fevereiro desse ano. Quando começou a enchente... Aí foi em maio a enchente. Isso, em maio. A gente subiu tudo, né? Colocou as coisas pro segundo piso, os móveis. Só que daí eu fiquei com muito medo porque a nossa rua já tava um pouquinho alagada. E eu fiquei com muito medo. E a casa da minha avó é algumas ruas depois. É perto, atrás, né? Sim. E já tava tudo alagado. Tava no primeiro piso. A água toda. E eu fiquei com medo de vir na casa... Subir mais na casa da minha avó. E vim pra minha. Só que como Deus é bom, eu orei escondida no meu quarto. Sozinha assim. Que ninguém percebeu. E depois parou a enchente. A minha avó conseguiu recuperar algumas coisas. Porque entrou água na casa dela, a gente viu os vídeos, tudo, né, em Porto Alegre. E era pertinho da tua casa. Mas isso é um testemunho também, porque na tua rua, na tua casa, entrou só um pouquinho no jardim, né? Não chegou a entrar dentro da tua casa. Não chegou. E conta a história dos pães, quero que tu conte. Da padaria. Padaria.
Eu achava que ia pegar também na No padaria. trabalho do teu pai e da tua mãe, Sim. né? Porque eles têm. Uhum. Ia pegar os pães. E eu fiquei com medo. E não- Porque tava Uhum. já com a luz, tava sem luz, né? Tava Um sem bom luz. tempo. E vocês estavam até aqui em casa, né? Naquela época. Sim. E aí vocês retornaram pra Porto Alegre e foram ver, tipo, o estrago que vocês estavam esperando, né? Ter acontecido. Pode contar. A minha mãe até levantou quase tudo que ela Que ela pôde. Sim, pro Sim. segundo piso. Isso da tua casa, lá na padaria também? A padaria não tá em segundo piso, Não tem. mas a gente conseguiu colocar umas coisas. Em cima dos em- balcões, né? Sim, a gente não lembra se ela teve que colocar algumas coisas no sótão. E daí, eu orei do mesmo dia que eu orei pra minha casa, a casa da minha avó. E não pegou nada, nem um pingo pegou. Nem na padaria e nem na tua casa. Nem na minha casa. E quando teu pai abriu o freezer? Abriu o freezer, nada estragou. Nada. Quantos dias? Eu acho uns 15 dias? Eu Não, acho que mais ou menos isso, uns 10, 15 dias. Uns 10, 15 Os dias. pães estavam congelados ainda. Estavam congelados. Mas com falta da luz, eu acho que uns 5, uns 2 dias sem luz, os pães Não estragaram. não estragaram, mas eles descongelaram, ficaram moles. Mas depois que voltou a luz, tudo voltou ao normal. Olha só, e ele pôde recuperar esses pães. Uhum. Olha aí. E eu acho que foi, Mariado, posso estar enganada, mas eu acho que foi uns 10 dias sem luz em Porto Uhum. Alegre ali, na padaria. E isso é um milagre pra contar também, porque teu pai, além de, na casa de vocês, de não ter afetado, né, entrado água, nem na padaria, e ele não precisou colocar fora os produtos. Isso é um agir de Deus na vida de vocês, né? Sim. E tu tão pequenininha, tu consegue enxergar o cuidado de Deus na vida de vocês, né? E Uhum. tem uma outra experiência, assim, que tu teve com Deus pra contar? Com Deus, olha. Quando eu era pequenininha, quando eu entrei no meu colégio no segundo ano, tem um pastor. E ele conta muitas coisas, né? Muitas coisas. Uhum. E daí eu fiquei sabendo que o pão é sagrado. Eu não sabia que o pão era sagrado. E eu fiquei muito grata que a gente tá fazendo uma coisa que Deus fez nas primeiras para salvar as pessoas. Uhum. E isso é muito legal pra mim. Pra mim é muito legal isso. E eu fico até emocionada. Querida. Que linda, pode contar. Uhum. E daí, quando a gente tava começando a projetar os pães, assim, eu fiquei muito feliz que a gente tá projetando uma coisa que Deus criou. Tu tá falando daquela passagem da Bíblia que Jesus multiplicou os pães? Aham, Nessa passagem? essa passagem. E Pra dar também, pras pessoas. uhum, e eu fiquei sabendo também, quando eu entrei na igreja de vocês, que na Aham. minha não tinha, eu acho que não tinha, que era o pão e o vinho. A Vinho Santa que é Ceia. Santa Ceia. Que Pra gente lembrar a morte, né, de Jesus. Jesus. Que ele morreu por nós na cruz. Sim, Então, quando a gente toma a Santa Ceia, a a gente gente relembra, né, o que Jesus fez por nós. E tu gosta da Santa Ceia? ama, muito bom. Dá vontade de repetir 1000 vezes, é muito bom. Repetir 1000 vezes é bom É. demais. Repetir 1000 vezes. Olha aí. É isso aí, tu já tá vendo, tu tá já percebendo a importância das coisas. Antigamente, muitos anos atrás, né, uns aninhos atrás, tu achava de repente que tu não sabia o significado que era de tomar o vinho e de comer o pão. Não sabia. Nadinha. E o meu professor falou que o pão é sagrado. E ele também contou história de Davi. Mas como foi ano passado, eu até esqueci, mas Uhum. ele contou esse ano, mas faz umas semanas atrás. Então tu tá aprendendo na escola também, não Na só na escola. igreja. Que legal. Então tu tá rodeada de Deus Uhum. durante a semana, fim de semana, em casa. E me diz uma coisa, vocês oram em casa? Sim, a gente ora na hora do almoço, da janta, mas Agradece. agradece, sim. Mas eu não vejo meus pais orando na hora de dormir, porque Aham. De repente eles oram sozinhos, os dois, né? sozinhos. Não com vocês. mas na minha cabeça eu fico orando na hora de dormir. Ah, isso é importante. Agradecendo. Sim, eu não falo nada, mas na Tu minha ora em cabeça, pensamento. isso. É legal, claro. Deus ouve sim. Deus ouve tudo, em pensamento, sem voz. Os mudos, eles conseguem orar.
Verdade, E Deus escuta. com certeza. Olha só, que linda! E aí, então, tu conversa com Deus o tempo todo. Sim, na minha escola também não pegou enchente. Isso Não? foi muito bom. E é lá no Sarandi também, né? Uhum. Olha só, Deus protegeu também a escola. Que legal, né? De vocês ficaram um tempo sem aula, a Manu também ficou. Mas quando retomaram, então, a escola não tinha pego água. Não tinha. Só tinha algumas famílias que perderam as casas, coisas das Sim. casas, e ficaram na escola. Ela estava sendo ocupada para abrigar as pessoas. Então, porque às vezes não tinha ciências, não tinha muitas matérias. Que não tinha, por causa disso. Mas depois que passou a enchente, continuou aula normal, essas coisas assim. E eu fiquei muito... Voltou para tua rotina normal. Voltei pra minha rotina normal. Ai, que legal. Ai, Maria, tô muito feliz de tu ter participado do nosso programa, tá? Muito especial mesmo de eu estar com esse dia especial com vocês aqui no programa Papo na Fé. E que venham muitos programas que eu possa te entrevistar aqui, tá bom? Pessoal, o programa tá chegando no finalzinho, mas quero agradecer a presença de todos vocês. Não esqueçam que todos os domingos, às 21h30, eu tô aqui, junto com vocês no Papo na Fé. Que Deus abençoe e tchau, tchau!